Boa tarde, pessoal. Então, voltando, vemos aqui o estilo individual e de época, certo? Quando, além do contato cotidiano e espontâneo com o texto literário, o leitor se propõe a estudá-lo, pode se apoiar em diferentes modos de leitura que se construíram ao longo do tempo. Devemos observar de que maneira as obras se articulam no tempo, como se relacionam em um momento histórico em que foram produzidas e como reflete a mentalidade da época em que viveram os seus autores. Então a gente tem tudo a ver aqui com a época, né? Então quais são os fatos históricos que estavam acontecendo nessa época para que o autor, né, escrevesse, produzisse aquela obra literária daquela forma. Então tinha alguma coisa a ver com aquela época. Então é bom, por isso que a gente, quando está lendo uma obra literária, também nos faz viajar no tempo e conhecer a sociedade daquela época em que a obra foi escrita. Porém, devemos ter cuidados com algumas abordagens. Não reduzir a literatura a mero instrumento de investigação da sociedade, tomando as obras literárias como documentos do modo de viver e pensar do seu contexto de produção. A literatura não tem necessariamente um compromisso de fidelidade com a vivência do autor e do seu grupo social. Ou seja, a gente também não pode levar a ferro e fogo aquilo que está sendo dito ali. A gente tem que analisar, porque o autor ele também vai colocar as emoções quando o eu lírico fala. Lembra? O eu lírico fala, ele está colocando as emoções. Ele pode estar vendo os acontecimentos daquela época de uma forma, mas também pode ter acontecido de outra forma diferente da que ele enxerga, tá certo? Não reduzir a obra literária a um exemplo de modo de fazer literatura de uma época. Por mais que se enfatize as articulações possíveis entre a obra e se busque ressaltar tendências de um período, cada obra merece ser apreciada na sua singularidade, ou seja, toda obra tem sua singularidade, suas particularidades, né? A vivência da época histórica, social, na época em que ela foi produzida, mas também tem os sentimentos do autor. Ele está colocando ali os seus sentimentos, né? Então a gente não pode esquecer dessa singularidade, tá bom? Não perder de vista a experiência particular de cada leitor com o texto literário, para além do significado daquele texto em relação à sua época e às leituras feitas. Cada leitor tem também o seu repertório de leituras e um modo de compreensão próprio, apoiando nos elementos oferecidos pelo texto, né? Só continuando, né, cada leitor também tem seu repertório de leitura, tem o seu modo de ver as coisas, né? Assim, quando a gente lê um livro, a gente não precisa necessariamente concordar com o autor, né, com o escritor, a gente também tem nossas opiniões, mas aí a gente vai confrontar as nossas opiniões com a opinião do autor. A obra literária sempre dialoga com as obras produzidas em momentos anteriores, seja para reafirmá-la, negá-las ou reinventá-las. Alguns temas, gêneros e formas são recuperados e revalorizados ou descartados em nome de novas necessidades de expressão. Ou seja, né, então, as obras, como eu digo em salas de aula, os nossos textos nunca são 100% nossos. Eles sempre vai ter, né, de outros textos que a gente leu, a gente vai criar o nosso texto. A mesma coisa é na literatura. Os literatos escrevem suas obras também baseadas em outras obras anteriores a ele, né? Então, essa inspiração a gente, todo mundo tem. E aqui vem as atividades, tá bom, pessoal? Então, vocês devem fazer essas atividades que está aqui, digitar, mandar para o meu e-mail ou para o meu zap. Não esqueça do cabeçalho, é muito importante, seu nome completo e a turma, porque senão eu não posso colocar sua participação, tá bom? Não esqueça de fazer as 10 questões sobre esses slides que a gente estudou, 10 questões com as 10 respostas, obviamente, tá bom? E a análise do poema de Augusto dos Anjos. Essa análise, como eu já falei para vocês, é de cada verso, o que ele quer dizer com cada linha daquela, que se chama-se verso,
cada verso daquele, o que é que ele está querendo dizer com aquilo? O que foi que tornou Augusto dos Anjos uma pessoa tão, digamos assim, tão direta, que diz as coisas sem pensar e não quer nem saber se vai ferir as pessoas? Então, tudo isso está no poema, não exatamente nas palavras que ele está dizendo, mas por trás dessas palavras, ele está incomodado com o que a sociedade dele era na época que ele vivia. Então, isso é que eu quero que vocês, né, façam a análise do poema. E não copiar, colar, que achou bonitinho na internet, mas ali não é suas palavras. Eu quero com suas palavras o que você achou, tá, desse poema, o que ele quis dizer, Augusto dos Anjos, com esse poema, tá certo? E lembrando que essa aula 5, né, a atividade de vocês tem que vir junto da aula 5 e 6. Eu vou gravar ainda a aula 6 e mandar para vocês. Um beijo no coração.